Como o inimigo separa os melhores amigos e divide equipes. Mensagem do dia 7 de janeiro de 2017. Bem, eu desejo que cada mensagem poderia ser como flores bluebells e rosas cercadas de lírios. Mas às vezes um pouco de vinagre é necessário. Oh, minha preciosa família, moradores do coração, por favor, nunca tenham medo de estar errado. Prepare-se para julgamentos quando vier servir ao Senhor. Que tipo de julgamentos? O pior, o que eu chamo de aniquilação de autojulgamentos. Experiências que fazem com que você quase pare de ser, exceto por um fino fio de graça segurando sua sanidade junto. Eu fui quebrada desta maneira em 2 momentos diferentes que eu posso me lembrar. E sempre foi quando pensei que era mais espiritual do que aqueles ao meu redor. Quando eu pensei que meu relacionamento com Jesus era hermético e nenhum demônio poderia me enganar, e sempre foi quando estava voando alto com ele, experimentando coisas extraordinárias e sendo prometida com graças extraordinárias. Então, vamos começar a trabalhar aqui. Esta é uma mensagem muito importante para se discernir a verdade do erro. Deixe-me começar explicando-lhe como o profético flui em mim. É uma questão de conhecimento infundido, na maioria das vezes. Por exemplo, o Senhor me diz: quero falar com você. Isto fará com que eu me vire para fora na adoração e venha ao meu computador para escrever. Em seguida, ele me dá uma frase que introduz o assunto, algo simples como: eu não causo condenação, mas convicção. E então ele começa a mensagem. E quando ele começa a mensagem, ele simplesmente flui através de mim como um rio. Às vezes, eu paro no meio do fluxo e ele me dá novas palavras, mas na maior parte, a coisa toda flui de mim até acabar. Agora, esses tipos de mensagens são muito fáceis de receber, porque não há elemento de apego pessoal à mensagem. Se ele dissesse: eu sei que você precisa de outro computador. E digamos que eu tenho um desejo por outro computador. Então, eu devo ser especialmente cuidadosa para não fazer as palavras seguirem meu caminho, apenas para justificar o que eu quero. Outra instância disso é, digamos que eu tenho um problema com alguém, como o ciúme, e eu não tenho lidado com isso. Eu torço meu pensamento em uma circunstância como esta. Se eu não lido com este pensamento impuro, o demônio que veio com esta semente, por através da porta aberta, poderá começar a me falar sobre a voz do Senhor. E porque eu quero ouvir algo ruim ou mal sobre a pessoa que eu tenho ciúmes, o Senhor permitirá que essa voz seja ouvida acima da sua, a menos que eu reconheça imediatamente o que estou fazendo e eu pare, me arrependa e peça perdão. Então, ele vem e chuta o demônio para fora, me limpando de todo o lodo deixado para trás e fechando a porta para os demônios, meus irmãos. Esta é a regra número 1 do discernimento. Se você está ligado ao problema, tem algo a perder ou ganhar emocionalmente ou de qualquer outra forma com este problema e tem uma forte inclinação para se justificar, você está pronto para uma decepção. Isto é muito claro. É por isso que eu não confio em mim mesma nessas questões. Eu vou para a minha cobertura e ele me aconselha.
Se eu me sentar diante do Senhor e me arrepender de coração, com grande sinceridade, por ter o ofendido com ciúmes, Ele muitas vezes correrá em meu socorro, limpará toda lágrima dos meus olhos e me perdoará. Então a conversa pode retomar e provavelmente será o Senhor, porque eu já não terei mais esse ciúme, pois fui curada. Deixe-me tentar uma ilustração aqui. Imagine 3 riachos convergindo em um rio. Digamos que este rio é a sua mente e seus processos de pensamento, sua consciência. E os 2 rios à esquerda vêm de Satanás com seus demônios e a voz do mundo tentando nos influenciar. O afluente à direita é o fluxo que vem de Jesus. Desde que você escolheu ir mais profundo com o Senhor, você irá lutar para fechar a porta da água dos 2 córregos à sua esquerda. Você será experimentado e testado nessa área repetidas vezes, até que você se conheça tão bem que raramente deixe que qualquer coisa da esquerda entre na sua cabeça. Você saberá quando aquelas águas estão penetrando, porque os frutos serão de pensamentos sujos, retaliação ou indulgência em coisas que você sabe que são distrações e extravagâncias. Você se sentirá perturbado por uma indefinível agitação quando os pensamentos da esquerda entram em sua consciência. Há também momentos em que estamos super estressados e cansados e não tomamos o tempo adequado para discernir, mas sim ouvir os outros sem primeiro consultar ao Senhor. Isso pode acontecer especialmente se tivermos um apego ao grupo com o qual estamos discernindo. Seremos menos propensos a discordar, porque queremos permanecer a favor. Esta é outra área que temos de observar com muito cuidado e não ser anexado, caso em que as sugestões da esquerda também podem entrar através de outras pessoas. Foi o que aconteceu comigo há algumas semanas. O Senhor revelou que meu auxiliar da mão direita estava roubando dele e eu devia confrontar amorosamente esta pessoa com provas irrefutáveis. O que eu fiz, eles, é claro, negaram, mas mais tarde, em um e-mail, deixou escapar: eu prometo nunca mais fazer nada para decepcioná-los novamente. Isso foi uma confissão de que algo foi feito. Então, esta mesma pessoa mudou senhas, limpou para fora nossos registros de contabilidade, limpou seu computador, desligou minha conta de Amazon e tornou a vida impossível para nós nesses dias, bloqueando-nos para fora das contas, mesmo com nossos utilitários e e-mails. Assim, nada poderia ser mudado sem tempo e extraordinário esforço que nos consumiu. Algumas coisas não foram recuperadas. Ele realmente funcionou muito bem, porque fomos capazes de oferecer todos esses inconvenientes para Trump. Então, os sacrifícios foram necessários durante esse tempo, e de todos os diferentes sacrifícios que poderíamos fazer, eu acho que foi provavelmente o mais fácil deles. Ao mesmo tempo, uma sensação especial de nossa equipe de discernimento começou a ver essa mesma pessoa em espírito, com bonecas de voodoo e outros instrumentos de tortura sendo enviados contra nós. Eu não levei isto direto ao Senhor com discernimento apropriado, porque eu estava sobrecarregada com outras questões se fechando em torno de mim. Eu apenas assumi que eles estavam certos. Esse foi o meu primeiro erro.
Mas achei estranho que, de repente, outros de nossos inimigos não estavam fazendo nada, e esta era a única pessoa a fazê-lo. Então, agora, a lógica é oferecida. Bem, esta pessoa estava sendo usada por outras forças que estavam nos atormentando antes. Agora estão canalizando tudo nela. Bem, isso realmente não retém água, porque eles não necessitam canalizar maldades através de outra pessoa. Eles são bem capazes de fazê-lo por conta própria. E, na verdade, é melhor para eles quando usam uma tela que faz com que a pessoa seja inocente, culpado. Então, podemos cair em falsas acusações e abrir uma grande porta. Então, isso realmente não funciona para explicar porque nossos inimigos não estão nos atacando mais. Então, eu não consegui discernir corretamente, e quando o Senhor me deu uma mensagem sobre isso, Ele permitiu que um espírito familiar do fluxo esquerdo da consciência infectasse meu pensamento com uma mentira. E eu passei isso a vocês. Então, se você pode obter uma imagem clara disto, a corrente principal da minha consciência havia sido comprometida por não verificar com o Senhor sobre essas acusações. Afinal, eles faziam sentido e, por isso, um espírito familiar foi permitido fluir através do portão de água da corrente da esquerda, enquanto que, ao mesmo tempo, o Senhor me falava da direita, onde estão as suas águas vivas. Então, os dois se misturaram e eu falsamente acusei essa pessoa, enquanto que ao mesmo tempo dizia muitas coisas que soavam como o Senhor e que eram de fato do Senhor. Mas deixe-me lhe dizer sobre o espírito da personificação. Um olhar parecido, semelhante a Jesus, é impossível discernir sem a graça de Deus, e há momentos em que Ele retém essa graça porque estamos em pecado e presunção. Neste caso, acusando falsamente uma pessoa e não conseguindo verificá-lo através dele. É por isso que eu lhes digo, se vocês se acovardam, vocês não perseguirão um chamado profético. Você vai estar errado e vai doer muito, e também escandalizará os outros e fará com que você perca a moral com sua comunidade. Então, meus inimigos vão saltar agora e dizer: veja, ela é uma falsa profeta. Ela admite isso. Não, eu não sou uma falsa profeta. Sou uma pecadora imperfeita, salva pela graça, fazendo o meu melhor para compartilhar com vocês o que Jesus compartilha comigo. E isso significa que às vezes eu irei falhar e cometer um erro, e este é um daqueles tempos. Então, por favor, me perdoe. A vantagem de tudo isso é que todos nós aumentamos nossas orações por essa pessoa. Assim, em vez de ódio, nós semeamos amor lá, e tem que ser, pelo menos nisso, um bom fruto nessa direção. Ok, certo. Voltando ao meu erro, eu fui preguiçosa e não discerni completamente, mas meu marido me pegou. Ele me disse: querida, tenho um verdadeiro controle em meu espírito sobre acusações de feitiçaria. E o Senhor está me confirmando que eles não são os únicos por trás desses ataques. Bem, porque eu não soube disso antes? Porque Ezequiel esteve doente e acamado durante a semana que aconteceu. Mas quando ele melhorou e se levantou, ele expressou suas preocupações. Quando ele me disse isso, meu estômago caiu nos joelhos, e então fui para o Senhor, com certeza. Jesus confirmou uma e outra vez que não eram eles que estavam por trás de bruxaria, e todos nós havíamos sido enganados.
Então, agora eu tive que me aproximar da nossa equipe de discernimento com isso e não deu certo. Satanás golpeou a parte mais central da minha equipe de apoio. Um dos pontos de vista expressos foi: mas eu vi essa pessoa fazendo voodoo. Uma e outra vez ambos os vimos. E o outro membro da equipe disse o mesmo. Então, como eu poderia nós estarmos errados? Além disso, olhe para todas as mensagens onde o próprio Senhor disse que aquela pessoa estava envolvida na bruxaria. Bem, deixe-me explicar dessa maneira. Um dia eu conheci uma jovem senhora na mercearia, coberta com joias de concha de abalone, da cabeça aos pés. Ela me disse que era cristã, mas me perguntou sobre a reencarnação, porque ela conheceu um cara que acreditava que tinha o conhecido em uma vida anterior. Ambos afirmaram que se viram em suas vidas passadas no espírito, juntos. Isso prova que a reencarnação é real? Certamente que não. Só prova que ambos viram a mesma coisa e que discerniram convenientemente. O que isso significa que aconteceu? Bem, eu acho que é seguro assumir que a imagem em movimento aconteceu para ambos. Mas quem estava fazendo a projeção? Quem estava por trás do projetor no teatro de suas mentes? Obviamente, não era verdade ou Deus. Então, a outra fonte que poderiam ser era sua própria mente, ou de demônios. Bem, eu tenho bastante fé em minha equipe para saber que eles provavelmente não inventariam isso, mesmo pelo poder da sugestão. Acredito que Satanás ou seu agente estava operando aquele projetor que tocava a cena de uma pessoa inocente fazendo voodoo contra nós, mas os efeitos do voodoo eram reais. É claro que eles eram, e os culpados usaram uma vítima inocente para cobrir sua identidade e abrirem uma porta demoníaca sobre os intercessores, uma porta de acusação falsa contra um irmão. Isso, por sua vez, deu ao inimigo licença para entrar e peneirar os intercessores como nunca haviam sido peneirados antes. E isso é exatamente o que aconteceu. Os demônios se reuniram e atacaram-nos viciosamente e ainda estão atacando, porque uma porta se abriu e o inimigo conseguiu causar divisão entre nós porque não concordamos com a fonte. Bom tiro, Satanás, mas ainda não acabou. Deus sempre transforma o mal em bem. O constrangimento por trás de fazer um erro desse tipo é monumental e mais uma vez ele põe em questão: o que mais em suas experiências de intercessão também são falsas? Isso é muito doloroso para alguns enfrentarem, muito doloroso, se estarmos operando no espírito em um nível que só sonham e esperam e fazemos um erro que joga todas as nossas experiências em questão. Isso ameaça a nossa própria sanidade. Mas Jesus é Senhor, mesmo de nossa sanidade, e não podemos permitir um erro em nossas vidas pessoais, não podemos valorizar a experiência, o status e a proeza acima da verdade, nunca. E se nós o amamos com nossos corações inteiros, nós eventualmente estaremos dispostos a pelo menos considerar que podemos estar errados sobre algumas coisas. E aqui está algo que eu quero lançar. É raro que você esteja errado sobre tudo. Pode ter havido muitas experiências excepcionais que foram reais e um casal que não era. Mas isso não significa que você desacredite de todos eles. É como cascalho e ervilhas. Você tem que separá-los e ver qual é a verdade. E isso é muito tedioso e leva o tempo. Isso levanta a questão: como eu sei que não estou errado? Bem, essa é uma boa pergunta. Posso responder pela experiência sempre que meu marido está firmemente convencido de que algo está errado. E é confirmado para mim através das promessas da Bíblia.
através das leituras de comunhão, mesmo através dos nossos livros, como Rema, e através das remas no site. Quando é confirmado uma e outra vez, se eu não ouvir, eu acabo caindo e me queimando. E deixe-me lhe dizer, quebrar e queimar é muito mais doloroso do que admitir que cometi um erro. Você vê, Deus não pode usá-lo em qualquer ministério profético, influente e crescente, se você não está disposto a ser quebrado e se submeter à verdade antes do mundo inteiro. Ele pode usá-lo até certo ponto, mas não na medida em que ele tinha em mente quando ele começou a trabalhar com você. Por quê? Porque você vai semear o erro e causar divisão onde quer que vá, e você será consumido pelos demônios. Eles vão te comer no almoço por causa das portas que você abriu, por erro e presunção. Ah, mascarados, demônios, Jesus, cuja principal missão é fazer com que uma pessoa com grande promessa profética e presentes de cura se tornem independentes, espíritos não compreensíveis. E o Senhor tem que mantê-los em um nível inferior, até que sejamos capazes de ver que eles são enganos. São demônios se disfarçando de Jesus. Em outras palavras, o demônio convence as vítimas de que elas estão sempre certas e que todas as outras abaixo delas estão erradas. Eles jogam em nossa necessidade de estar certo nosso orgulho e autojustiça. E se nós não estrangularmos esse demônio até a morte, eles nos controlarão pelo resto de nossas vidas. E o bom conselho enviado por Deus será rejeitado uma e outra vez. E essas pessoas proféticas serão intocáveis por qualquer quantidade de raciocínio, não importa quão ungido seja, porque eles têm um relacionamento hermético com Jesus, e Jesus não pode estar errado. É claro, Jesus nunca está errado, mas nem todo espírito aparece ou soa agindo como é Jesus. Não se desanime aqui, queridos moradores do coração, por seu fruto você se conhecerá. Você pode ter que esperar e ver muitas vezes essas almas, e eu posso falar por eles, porque eu fui uma. Muitas vezes essas almas têm as intenções mais honradas e amorosas. Há apenas uma falha. Eles são intocáveis, eles não ouvem, eles insistem que estão certos, enquanto que, ao mesmo tempo, apresentam um comportamento muito humilde. Mas então eles seguem seu próprio caminho e deixam um rastro de desordem. Por seus frutos você os conhecerá. É por isso que o Senhor esperou 40 anos antes de me dar esse ministério. Eu era uma daquelas almas. Bem, a pior consequência dessas situações é uma comunidade dividida, sentimentos feridos, querendo desistir porque se nenhum deles era o Senhor, não vá por esse caminho. Você está jogando nas mãos de Satanás se você seguir esse caminho. Você tem uma escolha: morrer para si mesmo ou morrer para o ministério que Deus queria lhe dar e simplesmente continuar sendo um cristão todos os dias, sonhando que algum dia você será usado por Deus nesses círculos proféticos. Isso não é uma grande escolha, se você me perguntar. Então eu estou deixando todos vocês com isso. Eu estava errada. Por favor, perdoe-me por enganá-los. E orem por nós para que todos possamos estar de acordo, porque como dois podem caminhar juntos se eles não concordam ou não confiam um no outro? Precisamos de nossa fé e confiança em ouvir o Senhor restaurar a cada membro desta equipe. Precisamos confessar que Jesus é Senhor de nosso discernimento, e Ele ordenou que os irmãos morassem juntos na unidade, para que Ele possa derramar a unção sobre eles.
Então, neste ponto, eu meio que fugi de dizer mais coisas e disse: Senhor, eu tenho feito o meu melhor aqui. Há alguma coisa que você deseja acrescentar? E Jesus começou a falar. Não tenhais medo de estarem errados. Todo mundo está errado de vez em quando. Não é uma desgraça estar errado. É uma desgraça persistir na ignorância e na arrogância. No entanto, para alguns de vocês, minha querida noiva, ainda há grandes lições de orgulho e efeitos sobre vocês para serem aprendidos. Claire, você não está livre do orgulho, mas eu ainda te amo. Eu ainda trabalho com você. Eu ainda falo através de você. O que você está disposta a ser provada no erro? E para mim, essa é uma qualidade indispensável. Meus filhos, vocês estão diante de homens com muitas fachadas. Você está diante de mim nu. Eu sei quando você está e quando você cai. Tenho numerado todos os cabelos em sua cabeça. Até quando você não abre seus corações para a sabedoria daqueles que eu enviei para guiá-lo. Nenhum homem é uma ilha no reino de Deus. Nenhum homem permanece sem falhas no reino de Deus. Todo homem ordenado em um ministério extenso, com o tempo, acumula um sistema de apoio ordenado por mim para suportar as investidas do inimigo. Mas a única investida que é mais perigosa é a divisão. E os principais instigadores disso são orgulho, ciúme e medo. Estes têm circuitos finos, bem sutis de comportamento em cada alma que pode ser estabelecida por essas circunstâncias oportunas. Portanto, preste muita atenção a seus corações e não permita que o inimigo marque uma vitória em minar qualquer parte do ministério que eu fiz em você. Há 3 maneiras de ir com estas situações. Uma divisão da igreja, ou uma cura da igreja, ou uma igreja enviando e dando à luz novos ministérios. A propósito, isso é algo em que eu realmente acredito. Eu realmente acredito em enviar novos ministérios. Mas eu envio. Ele continuou. Não acontece por dissensões feias e argumentos. Isso acontece ao reconhecer novos ministérios válidos emergentes. Este não é o caso aqui. Esta é a maneira típica de como o inimigo divide um grupo de crentes. Divide e divide meu corpo e traz um ministério para baixo. Não tem nada a ver com isso. Todo mundo perde. Eu vim para que tenhais vida em abundância, com grande paz e amor fraternal, e odeio aqueles que dividem e separam irmãos. Conheçam-se melhor do que o inimigo o conhece, e isso não acontecerá. Honro as mães e os pais dos ministérios, e se eles se desviarem ou errarem no discernimento, eu os trarei de volta à verdade. Ore por eles, mas não os minem. Se eles são líderes que procuram somente a verdade, então ore e permita que eu corrija, e eles serão corrigidos.
Se eles não são líderes que procuram apenas a verdade, não tem nada a ver com eles. Eu sou um Deus de paz e ordem. Eu edifiquei e eu derrubo. Portanto, ouçam a minha voz e permaneçam diante de mim em objetiva humildade, sabendo que vocês são meus filhos e eu os adoro, e do lado de fora nenhuma arma forjada contra vocês prosperará, a menos que vocês permitam que elas entrem. Eu estou protegendo vocês, queridos. Estou pedindo um novo compromisso com a verdade e a santidade no meio de vocês, para que o inimigo não os vença. Portanto, seja vigilante, seja caridoso, seja paciente e errado quando necessário. Do lado de fora, nenhuma arma terá sucesso.